Olá a todas e todos! É uma alegria apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Nós somos Leilane Santos da Rocha, Marcilene Pereira de Castro, Renilda Goes de Souza Costa, Rosângela Alves Ferreira e Sara Jacinto da Silva, e hoje vamos compartilhar a pesquisa que realizamos ao longo deste percurso acadêmico, intitulada A influência das tecnologias digitais no processo de aprendizagem das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Este estudo foi desenvolvido sob a orientação do professor Carlos William de Azevedo, a quem expressamos nossa gratidão pela escuta, pelo rigor acadêmico e pela sensibilidade com que acompanhou cada etapa do nosso desenvolvimento. Antes de entrar diretamente na pesquisa, é importante contextualizar por que escolhemos esse tema. Ao longo das nossas vivências de estágio, atividades práticas e aproximações com o cotidiano escolar, percebemos que a presença da tecnologia deixou de ser um elemento externo à escola. Ela se tornou parte intrínseca das práticas sociais e comunicativas das crianças, moldando hábitos, expectativas e modos de aprender. O celular, o tablet, o computador, os aplicativos, as plataformas digitais, tudo isso passou a compor o cenário educativo de um jeito tão intenso que se tornou impossível pensar a educação básica sem considerar as tecnologias que já fazem parte da vida dos estudantes. Ao mesmo tempo, nós também percebemos outro movimento. Muitas escolas ainda tentam integrar as tecnologias digitais sem clareza pedagógica, sem formação docente adequada e principalmente sem uma reflexão profunda sobre o uso crítico e responsável desses recursos. Essa lacuna entre o potencial das tecnologias e as dificuldades concretas de sua implementação despertou em nós o desejo de estudar mais a fundo esse fenômeno. Queríamos entender como as tecnologias influenciam o aprendizado das crianças, como podem fortalecer a mediação do professor e de que maneira a escola pode transformar esses dispositivos em ferramentas de formação humana e não apenas em acessórios de sala de aula. A introdução do trabalho parte exatamente dessas inquietações. Ao observarmos que as crianças já experimentam o mundo por múltiplas linguagens, sejam elas visuais, sonoras, digitais ou interativas, compreendemos que a escola não pode negar esse movimento. Ela precisa dialogar com ele, compreender suas complexidades, reconhecer seus riscos e potencializar suas possibilidades. Por isso, o estudo se propôs a analisar não apenas a presença das tecnologias, mas os impactos pedagógicos, cognitivos e sociais que elas exercem nos anos iniciais do ensino fundamental. É dentro desse cenário que situamos o nosso objeto de pesquisa. Buscamos compreender de que maneira as tecnologias digitais influenciam o processo de aprendizagem das crianças, considerando o papel da mediação pedagógica e a importância de um uso intencional, humanizado e crítico desses recursos. Assim começamos nossa investigação perguntando como as tecnologias digitais podem contribuir ou prejudicar as práticas educativas contemporâneas. Em que medida elas ajudam a desenvolver autonomia, protagonismo e pensamento crítico? Como transformam as relações entre professores, estudantes e conhecimento? Com essas questões sendo construído. E agora, passo a apresentar mais detalhadamente. Nós partimos de um objetivo geral simples, mas bastante profundo. Analisar de que forma o uso das tecnologias digitais influencia o processo de aprendizagem das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Para dar sustentação a essa proposta, delimitamos 3 objetivos específicos. Identificar quais tecnologias são mais utilizadas nesse segmento, compreender as percepções de professores, alunos e gestores e refletir sobre os benefícios e desafios envolvidos no uso pedagógico dessas ferramentas. Esses objetivos não apenas nas formalidades metodológicas, eles funcionaram como bússolas, orientando nosso olhar e nossas escolhas teóricas. A justificativa do trabalho é talvez um dos pontos mais fortes da pesquisa, porque nasce diretamente da realidade escolar. A presença das tecnologias digitais nas escolas cresceu rapidamente, mas isso não significa que seu uso pedagógico tenha acompanhado esse ritmo. Muitas vezes vimos escolas com equipamentos, mas sem infraestrutura, professores com boa vontade, mas sem formação, e crianças com acesso à tecnologia, mas sem orientação crítica. Esse cenário nos alertou para a urgência de uma discussão mais séria sobre o papel das tecnologias no processo educativo.
A fundamentação teórica foi construída com autores que dialogam com diferentes dimensões da educação contemporânea. Paulo Freire, por exemplo, nos ajuda a compreender a aprendizagem como um processo dialógico e crítico. Freire nos lembra que ensinar é criar possibilidades e não transferir conteúdos. E isso nos fez refletir sobre como as tecnologias podem ampliar essas possibilidades quando bem mediadas. Já Vygotsky contribui ao enfatizar que o desenvolvimento cognitivo é resultado das interações sociais. As tecnologias, nesse sentido, são ferramentas culturais que podem mediar novas formas de interação e aprendizagem. Além desses referenciais clássicos, buscamos autores que pesquisam diretamente o uso das tecnologias digitais na educação. Costa e Moreira defendem que as tecnologias só fazem sentido quando inseridas em metodologias ativas e planejamentos consistentes. Maniglia e colaboradores trouxeram reflexões importantes sobre inteligência artificial aplicada à infância, mostrando potenciais e riscos dessa mediação. Meneguzzo nos alertou para as transformações do brincar contemporâneo, enquanto Santos e Pereira reforçam a importância de manter o equilíbrio entre experiências digitais e práticas lúdicas tradicionais. Também analisamos documentos oficiais como a BNCC e a LDC 196, que colocam as tecnologias no centro das competências necessárias para a formação cidadã no século XXI. Esses documentos não tratam a tecnologia como modismo, mas como elemento estruturante da educação contemporânea. A BNCC, por exemplo, inclui a cultura digital como uma de suas competências gerais, reconhecendo que hoje é indispensável que o aluno saiba buscar, selecionar, criar e compartilhar informações de maneira crítica, ética e responsável. Com esse conjunto teórico sólido, conseguimos compreender que a tecnologia por si só não transforma a educação. Ela pode ampliar horizontes, abrir caminhos e fortalecer aprendizagens, mas somente quando existe intencionalidade pedagógica, sensibilidade humana e mediação docente qualificada. Isso nos levou ao próximo passo, a análise dos resultados. Os resultados nos mostraram que a presença das tecnologias digitais nos anos iniciais não apenas modificou o jeito de ensinar, mas também transformou profundamente o modo como as crianças percebem, constroem e partilham conhecimento. Quando analisamos autores como Freire e Vygotsky, percebemos que a mediação permanece como o eixo central do processo educativo. As tecnologias, sejam jogos digitais, plataformas de leitura, aplicativos educativos ou vídeos interativos, só ganham força quando se tornam instrumentos dessa mediação, e não substitutos dela. Os estudos consultados confirmam que as tecnologias podem estimular a autonomia, o raciocínio lógico, a criatividade e a participação dos alunos, desde que sejam utilizadas de maneira planejada. Em diversas situações observadas durante leituras e análises, ficou evidente que as crianças respondem com entusiasmo a propostas que combinam ludicidade e interatividade. A tecnologia, quando bem direcionada, amplia a motivação e abre espaço para metodologias inovadoras, como aprendizagem baseada em projetos, resolução de problemas e atividades colaborativas. Por outro lado, encontramos desafios importantes que precisam ser enfrentados. A formação docente aparece com mais urgência. Muitos professores ainda se sentem inseguros diante das tecnologias, especialmente após a experiência do ensino remoto. O domínio técnico sozinho não resolve. É preciso que o docente compreenda o sentido pedagógico da ferramenta e saiba criar caminhos de aprendizagem que façam diálogo entre o digital e o humano. Outro desafio diz respeito à infraestrutura escolar. A desigualdade de acesso à internet, à banda larga e a equipamentos de qualidade continua sendo uma barreira que afeta diretamente o direito à aprendizagem. Também discutimos os riscos envolvidos no uso indiscriminado das telas, especialmente quando o uso doméstico é excessivo. Meneguzzo e outros autores alertam que a infância não pode ser reduzida ao consumo de experiências digitais. O equilíbrio entre brincar, explorar, conviver e interagir presencialmente continua sendo fundamental. Assim, concluímos que a tecnologia deve somar e não substituir as experiências concretas e afetivas que fazem parte do desenvolvimento integral da criança. Ao final do estudo, chegamos a uma conclusão que atravessa todo o trabalho. A tecnologia não garante a aprendizagem. Quem garante é a mediação humana. É o professor que dá sentido à experiência digital. É ele quem transforma recursos tecnológicos
e instrumentos de emancipação, reflexão e construção de conhecimento. Quando há intencionalidade pedagógica, formação adequada e um projeto escolar comprometido com a humanização, a tecnologia se torna uma grande aliada da educação. Encerrando a nossa apresentação, reforçamos que este estudo não se limita ao debate sobre aparelhos e aplicativos. Ele fala sobre crianças, sobre sujeitos em formação, sobre o papel da escola na sociedade contemporânea e sobre a necessidade de construirmos práticas pedagógicas que dialoguem com o presente sem abrir mão da essência humana da educação. A tecnologia, quando guiada por ética, criticidade e sensibilidade pedagógica, tem o poder de transformar caminhos, ampliar repertórios e preparar as novas gerações para um mundo cada vez mais interligado e desafiador. Agradecemos a atenção de todos, a nossa banca, a Univesp, ao nosso orientador e às pessoas que acompanharam essa jornada. Esperamos que a pesquisa contribua para reflexões e práticas mais conscientes e humanizadas no uso das tecnologias digitais na educação. Tardes.